Então, boa noite a todas e a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro dos museus, nesse ano de 2024. Só um minutinho que eu vou aceitar aqui. Pronto. Que nesse ano tem como tema Museus, Acessibilidade e Inclusão. Eu me chamo Nádia Narcisa, e hoje a gente tem aqui a nossa conferência de encerramento, né, dentro desses 3 dias, onde nós estivemos falando sobre a inclusão e a acessibilidade no museu, né? Como fazer essa inclusão e tornar os museus acessíveis, e especialmente o nosso museu na cidade de Picos, que é o Museu Oswaldo Albano. Eu irei me audiodescrever. Eu sou negra, eu estou de óculos, também preto, o meu cabelo é crespo, mas ele está alisado, está preso. A luz é branca e ao fundo eu tenho também uma parede branca com uma cortina no tom rosa, também está pegando um pouquinho da porta, que também é branca. Hoje a gente tem como conferencista a professora Alessandra, só um minutinho. É que o pessoal fica pedindo para entrar, e aí eu tenho que estar nos dois, né? A professora Alessandra Lopes de Oliveira Castellini, no qual irá proferir a nossa conferência de encerramento com o tema Inclusão e Acessibilidade nos Espaços Culturais. Como tornar o museu mais acessível. A professora Alessandra, ela faz parte do quadro efetivo da Universidade Federal do Piauí, no campus Senador Elvídio Nunes de Barros, no curso de graduação em Pedagogia. Ela tem doutorado em Diversidade Cultural e Inclusão, com períodos também na modalidade sanduíche, né? Em Portugal, pela Farevale, né, no Rio Grande do Sul. Além disso, ela também é mestre em Educação pelo Unicentro e também possui especialização em Gestão e Organização Escolar, Coordenação Pedagógica pela Universidade Federal do Paraná. Né? Tem vários trabalhos atuando em projetos de pesquisa, projetos de extensão e laboratórios dentro do nosso curso de graduação. Então, eu vou deixar a professora Alessandra aqui proferir a nossa conferência hoje de encerramento na inclusão e acessibilidade nos espaços culturais. Como tornar o museu mais acessível, que é um tema que a gente vem trazendo esses últimos dias, e para nós do Museu Oswaldo Albano é uma honra estar aqui com a professora, né? Então, já de antemão, já agradeço em nome de toda a equipe do museu, né? E agradecer também a presença dos nossos monitores, né, da nossa coordenação do projeto, em nome do professor Petrúcio e da Beth. Fique à vontade, professora. Ai, que coisa linda! Muito obrigada pelo convite, muito obrigada a cada um que chegou até aqui, nossos alunos, nossos convidados, professor Petrúcio, que honra, né, estar aqui com vocês nessa noite, que honra, né, a gente estar falando sobre uma temática tão necessária para os dias de hoje, para esse evento. Quero parabenizar a equipe. E enquanto eu vou colocando aqui na tela a minha apresentação aqui de hoje, quero uma boa noite especial a cada entrar. Acho que ele travou um pouquinho para mim, aqui minha apresentação. Vamos ver o que aparece aí para. Então, agradecendo pelo convite, agradecendo pela oportunidade, e principalmente, né, de falar de um tema tão necessário nos atuais, também para pensar nos espaços culturais. Então, eu quero também me descrevendo, eu sou uma mulher de estatura mediana, tenho os castanhos, que no momento estão no momento de maquiagem, ou batom vermelho, nos olhos castanhos, e
Agora, nesse momento, estou vestindo uma blusa, regata, e tem banner com o logo do Multi. Na oportunidade, é só de ver, temos pessoas aqui na sala, temos o Victor, meu aluno, para saber, Victor sinaliza aqui para mim, se está acompanhar a partir do recurso das legendas na tela. Nós temos Libras, o Gustavo, que está aqui nessa noite, acompanhando o Victor. O Gustavo, ele trabalha na Universidade Federal do Piauí, e o Gustavo, ele está acompanhando o Victor, né, com os alunos também da turma. Está aí para vocês. Pessoal, estou que a internet está um pouquinho instável, mas a gravação vai... nesse momento, né, temos a gravação, depois vocês vão poder... Tá? Alessandra, vou pedir, todos nós retiremos a câmera até estabilizar o sinal, e assim que estabilizar, daqui a uns 20 minutinhos, a gente vai com as... Tudo bem, combinado. Bem, posso continuar, então? Então, olha só, deixa eu ir. Vamos lá. Nessa noite, eu quero falar um pouquinho sobre inclusão e acessibilidade nos espaços, como tornar o museu mais... Então, essa é a que eu quero que vocês já vão pensando, acredito que nesses 3 dias, vocês já tiveram essa também de pensar essas questões, como tornar mais acessível os museus, os espaços culturais, já vão ficando já com essas palavras já em mente em relação a essa questão, tá? Bem apresentado no começo, então eu sou a professora Alessandra Line, eu sou professora na coordenação de pedagogia na Universidade Federal do Piauí, o senador Ovidio Nunes de Barros, de Pico, e também eu sou de um projeto de extensão, projeto de pesquisa chamado Multilab. Esse projeto, ele trata... Tá, vou fechar então a minha câmera também aqui, vamos... Ele trata de uma rede de estudos e práticas lógicas em prol da diversidade. Ele é um projeto, né, que desde 2001 ele está na Universidade Federal, cadastrado junto à Pró-Reitoria de Extensão e busca, né, discutir essa temática e, né, essa rede da infância, práticas pedagógicas, diversidade, inclusão, habilidades. O projeto Multilab, para quem ainda conhece, ele é um projeto que tem no canal do YouTube, a discussão de temas variados, e nós temos vários eventos, várias atividades que a gente consegue decorrer, né, do semestre, e que são abertas a interessados pela temática. Aqui eu deixo o link, quem tiver interesse em participar, quem quiser conhecer mais do Multilab. O projeto Multilab também ele está nas redes sociais, tanto no como no Instagram, e temos um canal no YouTube que tem lá todos os
ativos, temos os eventos que nós realizamos, a participação de dados. Então, essa semana, evento falando sobre a comunidade surda aqui em Picos, né? Dos integrantes do projeto para falar para escrever. E foi muito interessante, né? Na participação da comunidade, realizamos essa discussão com a comunidade, o que é muito para todos nós, né? Essa é o projeto de que ele vá de encontro com a comunidade e que possa fazer esse trabalho juntos, tá? Todos, aí também eu acho interessante, né, a gente falar o projeto Lab UFP, ele tem parceria, é uma parceria entre universidades, Universidade Federal do Piauí, como de recursos para o digital do Politécnico de Leiria, em Portugal, acesso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Para falar dessas parcerias aqui, realmente, essa discussão hoje, ela vai muito de encontro com essas parcerias que nós já hoje nós damos continuidade por meio do projeto. Portugal, de Portugal, como do Rio Grande do Sul, do Piauí, e estão a partir das 3 universidades, né, que têm parceria. A Universidade do Piauí, a Universidade do Rio Grande do Sul e o Politécnico de Leiria, em Portugal. Então, foi a partir desse convênio entre universidades e da parceria, né, com pesquisadores que tratam dessa temática de diversidade, inclusão e acessibilidades, né, que nós conseguimos, né, desenvolver, né, um trabalho muito interessante nessa área, pensar a acessibilidade nos espaços públicos. E nós trabalhamos com temas da inclusão na educação, nos espaços educativos, e pensando nessa educação, né, perspectivas inclusivas que sejam para todos. Então, vocês vão ver aqui, quando nós falamos da inclusão, nós não vamos falando no contexto de terminologias Professora Alessandra. Oi. Desculpa me interromper, o pessoal está falando que está cortando muito. Se a senhora estiver próxima ao roteador, a senhora poderia ligar e desligar o roteador, esperar 10 segundos, ligar novamente e entrar na videochamada, porque eu acredito que deve melhorar. Se sua internet for a Virtex, sempre funciona. Aqui para mim está funcionando tudo normal, tá? Funcionando tudo direitinho. Gente. Hã? Eu acredito. Pessoal, o áudio. Como é que está o áudio para vocês? Ainda está cortando? Deixa eu ver aqui. Será que ainda está cortando ainda? Como que está? Melhorou, Alessandra. Melhorou. Muito. Uhum. Tá, vamos ver então. Eu geralmente assim, eu trabalho mais no YouTube, né? Mas no Meet eu faço as gravações das aulas e elas geralmente assim dão tudo certo. Vamos lá, né? Vamos lá então. Bem, e a partir daí, né, pessoal, o que nós vamos trazer, então? Esse pensar a inclusão, além da questão das deficiências. Então, aqui,
A gente, assim, imaginem vocês, né, que a gente... Existem diferentes perspectivas quando a gente vai falar do contexto da educação inclusiva, por exemplo, quando a gente vai falar da questão das deficiências, né? E até mesmo a nomenclatura, diversos tipos de deficiências e transtornos, e por aí vai. A nossa ideia aqui é que a gente possa ir além, pensar na educação inclusiva, pensar na educação especial, a partir da perspectiva da inclusão. E essa inclusão é na perspectiva de uma inclusão para todas as pessoas. Aí vocês podem falar, mas tem todos, tem todas, tem todes, tem... É todas as pessoas, ok? Então, acho assim que já é bom, assim, a gente, desde o início, a gente já afinar aqui o nosso discurso, tá? A partir de todas as pessoas. E nessa perspectiva de pensar aqui em todas as pessoas, quero deixar aqui disponível para vocês, liguei a minha câmera e vocês vão sinalizando se tá bom ou não. E nessa perspectiva, já quero deixar aqui para vocês até o link de um trabalho que nós realizamos em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e com o Politécnico de Leiria sobre acessibilidade e inclusão nos museus. Já vou deixar aqui para vocês disponível, que foi um trabalho Comunicação Aumentativa e Alternativa em Museus, Experiências em Portugal e no Brasil. Esse é um trabalho que foi assim muito relevante, né? Ele foi desenvolvido no período que eu ainda estava fazendo doutorado sanduíche em Portugal, e nesse momento eu tive essa experiência, né, de participar de projetos de acessibilidade e inclusão em espaços culturais. Então, este é um trabalho, né, que nós fizemos em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e que trata, né, um pouquinho dessas questões e que serão importantes aqui para a nossa discussão. E nessa semana, como eu disse para vocês, eu estava, né, participando de um evento do Multilab, em comemoração, né, ao mês Setembro Azul, que fala da importância, né, das libras, de como a gente pode, né, pensar, né, a questão da visibilidade da comunidade surda. E eu trouxe aqui alguns pontos, né, que a gente precisa pensar. A professora Jaqueline Praz, ela traz para nós uma questão que eu vou usar aqui da escola e já vou passar, dar um salto para os espaços culturais, que ela diz assim: uma escola pode não ser, mas pode tornar-se inclusiva, desde que esteja disposta a mudanças que pressupõem a reorganização estrutural, física, humana, cultural, pedagógica e prática, que garanta o acesso à permanência e o aprendizado de todos os alunos. Então, eu trouxe, né, um estudo que a gente trabalhou sobre o desenho universal das aprendizagens, e a partir desse estudo, essa citação da professora Jaqueline Praz nos faz pensar que uma escola pode não ser, mas ela pode tornar-se desde que esteja disposta a mudanças. E aí eu pergunto para vocês, quando a gente pensa em acessibilidade e inclusão, essas duas palavrinhas, acessibilidade como condição de acesso a ambientes, a produtos, a equipamentos, a essas condições para que as pessoas possam usufruir de tudo o que aquele ambiente, aquele espaço, ele possa proporcionar.
Já a inclusão, a gente vai olhar para essa inclusão no sentido de acolher, respeitar e, acima de tudo, entender que ser diferente é o que nos faz semelhantes. Essa é uma citação da professora Desirê Salazar, ela que trabalha com a questão da acessibilidade, e ela traz para nós esse ponto, né, da inclusão, que é acolher, que é respeitar e que é entender as necessidades dos outros. A partir daí, eu retorno os museus e os espaços culturais. E esses espaços da sociedade que recebem as pessoas para eventos culturais, onde nós temos os acervos, que tem todo o conhecimento da comunidade. Esses espaços, eles também são acessíveis e inclusivos? Esses espaços garantem o acesso de todas as pessoas e eles também são acolhedores em relação a isso? E aí a gente vai perceber aqui, eu trouxe algumas imagens de alguns museus. Eu vou fazer várias perguntas, vários questionamentos aqui ao longo da minha fala, e lá no final eu vou abrir para a gente discutir. E aqui eu trouxe para vocês um exemplo de um museu que eu tive a oportunidade de estar lá, o Museu da Inconfidência, que fica lá na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Observem esse museu, né? A própria questão do acesso, né, a esse museu. E também um outro ponto, né, a questão dos horários, né, de como você vai acessar a esse museu. Nós tivemos bastante dificuldade, né, em relação à questão dos horários, né, e os dias que ficam abertos e por aí vai. Esse também aqui são alguns pontos. Outro museu, o Museu Oscar Niemeyer, que é um museu, né, que fica lá no estado do Paraná, na cidade de Curitiba, no Paraná, que é um museu todo moderno, que a entrada dele é uma grande rampa, né? E essa rampa ali, ela torna acessível, né, esses espaços. Então, a gente percebe aqui que são diferentes formas, né, arquitetônicas, né, de se pensar um museu. Obviamente que este primeiro museu, quando ele foi construído, né, ele já foi pensado, né, a partir desse prédio, dessa estrutura. Aqui nós temos uma ideia de um museu mais moderno, de uma arquitetura moderna. Aqui temos um outro exemplo, é o Mosteiro da Batalha, que fica na cidade de Batalha, em Portugal. E este museu aqui, observem, só para vocês verem, né, até a própria arquitetura dele, eu já tive a oportunidade de estar lá, e nós vamos conversar sobre alguns recursos acessíveis que foram adaptados para o Mosteiro da Batalha, que é um espaço cultural aberto ao público, né, e que apresenta todo o acervo da cidade de Batalha. Aqui temos um outro exemplo, uma imagem do Castelo de São Jorge, que também abriga um museu, né, esse castelo em Portugal. Ele fica localizado na cidade de Lisboa, em Portugal, e observem aqui, né, desde a rampa de acesso, ele foi todo estruturado para receber todas as pessoas. Então, a arquitetura dele, embora seja de um castelo, é medieval, mas ele teve todas as adaptações para se tornar um espaço inclusivo, acessível, e inclusive ele faz parte, né, da rota de turismo acessível em Portugal. Tá? E aqui nós temos uma imagem do Museu Osildo Albano, o Museu Osildo Albano, que fica na cidade de Picos, no Piauí, e do qual nós estamos, né, está mais próximo aqui de nós, para que a gente possa pensar. E aí vem, né, aquela perguntinha, né? E o museu? E o museu?
E aí vem, olha só, ele pode não ser, mas ele pode tornar-se inclusivo. Então, da mesma maneira que a professora Jaqueline Praz fala que a escola pode não ser, mas pode tornar-se inclusiva, o museu também. O museu, ele pode não ser, mas pode tornar-se inclusivo. E é disso que nós vamos comentar a partir de agora. Que aqui essas duas palavrinhas, museus e inclusão, elas precisam estar de mãos dadas. E aí a gente vai pensar, como que isso vai ser possível? Museus e inclusão. Eu vou pedir, o professor Petrúcio está com o microfone aberto, vou pedir para ele fechar, por favor. Obrigada. Museus e inclusão. Essas duas palavrinhas, nos anos 2024, elas precisam estar de mãos dadas. E aí a gente vai ver, mas por quê, né? Porque a gente precisa considerar que desde o ano de 2010, né, no Brasil, o Plano Nacional Setorial dos Museus já apresentava indicações sobre a garantia dos direitos de acesso e de participação na construção do patrimônio. Ou seja, os museus, os espaços culturais, desde o ano de 2009, já tinham que estabelecer políticas de acessibilidade universal. Então, a gente já começa a perceber, né, que se desde 2009, né, desde 2010, esses museus já precisam ter políticas de acessibilidade e inclusão, a gente vai ver que, por exemplo, a Lei 11.904 de 2009 traz para nós a questão do Estatuto dos Museus. E o Decreto 8.124 de 2013, eles nos trazem informações importantes, né, que a gente precisa sempre fazer esse resgate. Eu falo para os meus alunos que a legislação, as políticas, elas andam junto com a educação. Então, nós precisamos sempre, né, nos ater, né, às políticas educacionais para que a gente possa falar desses temas que, embora são temas inovadores, temas atuais, temas contemporâneos, eles estão alicerçados nas políticas públicas educacionais, dos espaços culturais, e as políticas públicas, elas nos garantem, né, o direito e a acessibilidade, né, enquanto uma política pública em todo o território nacional brasileiro. A partir daí, a gente vai ver que lá no artigo 23 da Lei do Estatuto dos Museus, nós vamos perceber que lá atrás que os projetos e ações relativos à acessibilidade universal dos museus deverão ser explicitadas em todos os programas integrantes desses espaços culturais. Ou seja, todos os museus devem realizar o planejamento anual e já dispor no plano museológico quais são os recursos para implantar e manter a acessibilidade universal. Então, essa questão da inclusão, da acessibilidade nos museus, já é um assunto que vem sendo debatido há muito tempo. Há muito tempo. Então, a gente precisa, né, pensar nisso a partir dessas premissas. E aí a gente vai perceber, né, que com a promulgação da Lei Brasileira de Inclusão, a Lei Brasileira de Inclusão, ela é maravilhosa, dá vontade de colocar na estante da sala, assim, ó. Ela é linda, maravilhosa.
E a gente precisa aprender essa lei brasileira de inclusão, conhecer, aprender e utilizar ela nos nossos projetos, nos nossos trabalhos, nas nossas ações, porque ela vem para respaldar as nossas ações que vêm diretamente de encontro com as premissas globais, mundiais. Então, o que a LBI fala, ela vem em consonância com o que a ONU fala, com o que a Unesco traz, com as diretrizes dos organismos internacionais. E aí ela traz para nós, a partir da LBI 13.146 de 2015, que o acesso à cultura, enquanto direito, repercutiu diretamente na oferta de espaços abertos a todos, e que sejam empregados recursos para acessibilidade na comunicação, na informação e na fruição. E aí nós vamos pensar, né, que desde 2015, a LBI, amparada nessas outras leis e nessa legislação, ela traz que esses espaços, enquanto espaços abertos a todas as pessoas, eles precisam empregar recursos de acessibilidade, tanto da comunicação, como da informação e de fruição. E aí você pode pensar, tá, mas professora Alessandra, o que vem ser a fruição, né? Essa fruição é do conhecimento, é que a pessoa possa ter esse conhecimento disponível na sua língua, na sua forma de acessar este conhecimento. E aí a gente vai ver, né, que existem hoje no Brasil vários projetos, várias ações. Aqui nós temos uma imagem, né, de uma imagem multissensorial, que ela é sensível ao toque, fica no Museu do Ipiranga, em São Paulo, e ela tem audiolibra, audiodescrição, tem o braille, e você pode tocar nessa imagem, né? E ela é sensível ao toque, onde ela tem recursos multissensoriais. E aí a questão é, mas você sabia que nem todos os ambientes que têm acessibilidade são inclusivos? Olha só, o espaço, o museu, pode ter rampa, pode ter alguns recursos que sejam recursos de acessibilidade, um banheiro adaptado, pode ter rampa, pode ter corrimão, pode ter o braille, mas não quer dizer que ele seja inclusivo. Ele pode ter somente recursos de acessibilidade, porque lembram o que eu falei? Que a inclusão é acolher todas as pessoas. Então, aqui, a gente volta lá para aquela questão. Inclusão, museus e inclusão precisam estar, de mãos dadas para que, de fato, possa ocorrer. É por isso que nós devemos pensar que a acessibilidade, ela precisa, né, abrir essa possibilidade de acesso para todos, para todas as pessoas. E aí a gente precisa pensar que esse todos é todos, é todos. E aí a gente vai ver que a acessibilidade, ela nos ajuda a pensar nessas questões, né? E aí eu trago aqui uma citação da professora Célia Souza, ela que é coordenadora do Centro de Recursos para a Inclusão Digital, é parceira do projeto Multilab UFP, ela que esteve aqui na universidade no ano passado, participou do projeto do Jornadas Multilab, e ela traz que, ao disponibilizar os recursos para todos os públicos, pessoas com ou sem deficiência, elas têm as mesmas oportunidades de fruição cultural no museu, através das experiências multissensoriais. Ou seja,
quando eu disponibilizo recursos acessíveis, esses recursos estão disponíveis para todos os públicos, independente da sua condição. Todos podem utilizar, porque todos podem ter experiências multissensoriais. E aí a gente vem, né, com aquela ideia, né, do design inclusivo, que é uma área que nos ajuda muito, né, a pensar a inclusão, e que a questão, né, desse design inclusivo, ele vai nos ajudar a pensar, né, como o professor Romeu Sasaki, ele trazia, né, que pensar essa acessibilidade é em diversos segmentos. Essa acessibilidade metodológica, digital, comunicacional, arquitetônica, atitudinal, e o desenho universal, na Lei Brasileira de Inclusão, ele vai, né, nos garantir que ele deve ser pensado a partir da concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Então, percebam aqui que quando eu disponibilizo recursos para todas as pessoas, eu acabo ampliando esse acesso e as pessoas têm diferentes experiências. Um exemplo, quando você chega em um museu e nós temos lá as sinaléticas em braille, é comum ver as crianças, por exemplo, e até mesmo nós adultos, que vamos lá colocar a pontinha dos dedos lá na sinalética, né, com os escritos em braille. Eu não sei ler em braille, mas eu tenho essa experiência. E a gente percebe as crianças, por exemplo, que elas logo vão para sentir. Mesma coisa quando você chega nos museus e nos espaços culturais, que tem lá o fone de ouvido para você ouvir a audiodescrição, ou ainda para você ouvir, né, um guia, um vídeo guia, um áudio guia, para você ouvir em outra língua. Você quer ter essa experiência, você quer lá ouvir como que é aquela descrição em uma língua diferente da tua, né? Então, vamos pensar nessas experiências para que sejam para todas as pessoas. O design inclusivo, o design acessível, ele precisa ter alguns princípios que certamente vocês já comentaram por aqui, do uso equitativo, da flexibilidade, do uso intuitivo, da informação perceptível, da tolerância ao erro, do baixo esforço físico, do tamanho e espaço para o acesso e ao uso. E aí nós sabemos, né, que o design universal, ele nasce, né, lá nos anos 70 e ele contribui muito para a gente pensar as questões da acessibilidade e desse acesso para todas as pessoas. E agora, imaginem vocês se nós, né, pudéssemos pensar uma sociedade totalmente, né, acessível, com recursos acessíveis para todas as pessoas. E aqui nós temos uma imagem. Essa imagem que eu tenho aqui na tela, né? Imaginem vocês um espaço que tem rampas para acesso. Nós temos as sinaléticas, né, no chão, as sinaléticas também numa altura visível, onde as pessoas têm autonomia para ir e vir sem precisar perguntar para alguém onde fica, onde é a porta, onde entra, aonde vai, né? Então, percebam aqui que são recursos, né, são
são recursos que facilitam a vida das pessoas e a independência dessas pessoas. Então, quando você chega, por exemplo, né, vamos imaginar aqui no aeroporto de uma grande cidade, né? Você chega no aeroporto, as sinaléticas, os sinais luminosos, a sinalética no chão, as placas, você consegue transitar por aquele espaço sem perguntar nada para ninguém. Por quê? Porque você tem independência, autonomia para chegar onde você quer chegar a partir dos recursos de acessibilidade. Quero dizer para vocês que essa imagem aqui, sugestiva, embora pareça um sonho, né? Parece um sonho, né? Ter uma visão como essa, nós já temos disponíveis muitos espaços parecidos como esse. Nós já temos espaços, principalmente nas grandes cidades, nos aeroportos. As próprias reformas dos aeroportos hoje já garantem recursos de acessibilidade. A questão é, para quem são esses espaços? Aí eu deixo a dica para vocês. Para quem são pensados esses espaços, né? Para qual público? Para qual classe social? Quem tem acesso a esses lugares, né? Então, a gente precisa pensar. Se a lei diz que é para todos, não pode haver segregação, né? Então, a gente vai pensar, né, que vamos ter que tornar esses espaços mais inclusivos e mais acessíveis. É por isso que a gente deve pensar aqui em alinhar o nosso foco, quando nós falamos em inclusão, acessibilidade, para o foco, para a perspectiva da inclusão. E o nosso foco, ele tem que sair das deficiências, e já vou dizer aqui, professor Petrúcio, eu sempre estou falando para os meus alunos, eles chegam lá, professora, fomos para o estágio, lá no estágio tinha 2 autistas, 3 com laudo, 4 com TDAH, 5 com Down, 6 não sei o quê, 10, não! Vocês tinham 30 crianças. Vocês tinham 20 alunos na sala de aula. Porque o nosso foco não tem que estar nas deficiências. É preciso que ele esteja nas capacidades, no potencial das pessoas. Vou dizer algo para vocês que nós tínhamos uma corrente, né? Há uns 20 anos atrás, né? Até mesmo podemos falar anterior à LBI de 2015, que era o foco nas necessidades especiais. Era o foco da deficiência. Hoje, o nosso foco é nas capacidades, é nas potencialidades. É para você olhar para uma pessoa e você vê, olha só, nós temos lá no Multilab, o nosso bolsista, ele é surdo. Essa é só uma característica dele, porque ele é ótimo. Ele tem, as capacidades dele são inúmeras. E vou dizer para vocês que ele conta histórias em libras como ninguém. Então, assim, vamos colocar o nosso foco nas capacidades das pessoas. Vamos priorizar o foco na autonomia das pessoas. As pessoas precisam ter autonomia para ir e voltar sem precisar perguntar nada para ninguém. Elas precisam ter acesso à informação para chegar nos espaços e poder se locomover para onde elas quiserem, sem perguntar nada. É preciso que tenha placas, que tenha sinaleiras, que tenha esse acesso para que possa chegar até lá. Foco na participação. De quem? De todas as pessoas. É todos, é todes, é com cadeira de roda, é sem. É
todas as pessoas. Todas as pessoas podem chegar, todas as pessoas. Vamos ampliar a participação de todas as pessoas. Quando eu olho essa imagem aqui, eu vejo todas as pessoas participando. Agora, quem está utilizando uma cadeira de roda, quem está utilizando de um andador, de uma muleta, quem está utilizando da Libras, quem está utilizando recursos de audiodescrição, isso são outras informações. São os recursos que eles têm direito. Mas aqui é focar em todas as pessoas, ampliando a participação de todas as pessoas. E uma questão, o foco da independência. Lá no museu, a gente quer pessoas que cheguem no museu e que tenham independência. Vocês não viram que coisa maravilhosa que é você chegar num lugar e você poder aproveitar aquele lugar com independência. Você vê uma imagem, você já vê um QR Code ali do lado, onde você vem com o teu celular e você já faz a leitura daquela imagem. Já tem a audiodescrição, já tem quem é o pintor, que ano que ela foi feita, já tem toda a história. Isso é independência, eu não preciso perguntar. Quem que fez esse? Quem que pintou aqui? O que essa imagem representa? Já tem a informação. E essa independência aqui é o que as pessoas que gerenciam os espaços culturais é o que elas querem. Elas querem que o usuário chegue até o estabelecimento e aproveite todo o espaço, explore o espaço com autonomia e independência. E isso é ótimo. Então, vamos ser aquelas pessoas, aqueles profissionais que vão focar na autonomia, na participação, nas capacidades, na independência. Vamos promover a cultura do acesso. E aqui entra uma questão: nós não temos essa cultura. Nós precisamos promover. E vou dizer mais: eventos como esse são eventos que promovem a cultura do acesso. Porque nós não temos essa cultura, nós precisamos disseminar essa cultura do acesso. As pessoas acham que acessibilidade é ter uma rampa. Acessibilidade é ter um corrimão. E a acessibilidade, ela vai além disso. Então, aqui, o meu convite para todos vocês: vamos promover a cultura do acesso, vamos levar isso para todos os espaços, inclusive os espaços culturais, inclusive os espaços educativos, inclusive os espaços nas cidades. Aqui a questão é disseminar uma cultura do acesso. E aí, quando nós falamos nessa cultura do acesso, olha só essa imagem aqui. Imaginem vocês espaços acessíveis, inclusivos, que acolhem todas as pessoas, em que essas pessoas podem aproveitar desse espaço com autonomia, com independência, com participação, explorando, tendo experiências nesses espaços. Mas, professora, mas isso é possível? Ele pode não ser, mas pode vir a tornar-se. É essa a nossa provocação nessa noite. E aí a gente vai pensar que a acessibilidade nesses espaços culturais é pensar em um museu que seja um museu
para todos. Um museu para todas as pessoas. Um espaço para todas as pessoas, que elas sintam-se acolhidas nesse espaço. E para pensar nesse museu para todas as pessoas, nós temos aqui 4 pilares que nós comentamos nessa noite e que eu quero dar um foco aqui, que é a questão do design inclusivo, que já trouxemos, né, um apanhado breve, a questão dos recursos de tecnologias assistivas, que a nossa legislação garante o acesso a esses recursos e a disponibilização, pensar a comunicação acessível e os recursos de comunicação aumentativa e alternativa. As tecnologias assistivas, vocês sabem que são os recursos, os serviços que vão ampliar as habilidades das pessoas, em que as pessoas vão ter uma vida independente, onde elas vão ter acesso, onde a inclusão de fato ela vai acontecer. E aí a gente vai pensar, mas esses recursos, como que eles vão estar no museu? A partir da audiodescrição. A audiodescrição nas imagens, a audiodescrição nos quadros, nas obras, em todo o acervo, né, que está em exposição. O uso do braille, a disposição do braille, que é um recurso utilizado também, né, por algumas pessoas cegas, porque algumas não conhecem o braille, mas o braille deve estar disponível, e a linguagem simples. Essa linguagem simples é uma linguagem mais acessível, é uma linguagem mais direta, é uma linguagem que ajuda as pessoas a compreender melhor as informações. Observem aqui nessa imagem que uma pessoa cega está fazendo uso de recurso tátil a partir de uma imagem em 3D, então ela tem ali o recurso tátil, e no celular ela tem a audiodescrição dessa imagem, o que ajuda a perceber aquele monumento, aquela réplica do monumento que ela está ali apreciando em um museu. Outra questão aqui é que a gente deve pensar, né, é que o novo Viver Sem Limite, que é o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi lançado em dezembro do ano de 2023, inclusive a gente fez até um encontro do Multilab falando desse novo Viver Sem Limite, foi em dezembro de 2023. Lá nesse Plano Nacional do Direito das Pessoas com Deficiência, olha só isso aqui, ele está estruturado em 4 grandes eixos: a gestão e a participação social, o enfrentamento ao capacitismo e à violência, acessibilidade e tecnologias assistivas e a promoção do direito à educação, assistência social, à saúde e aos demais direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. E olha só, esse projeto Viver Sem Limites, ele destina uma verba grandiosa para projetos que contemplem esses eixos, para editais, para programas, para ações na comunidade que contemplem esses eixos aqui. Então, percebam vocês que pensar acessibilidades, tecnologias assistivas, o direito à cultura, né? Aos direitos culturais, do acesso aos espaços culturais, é fundamental, e nós temos todo esse arcabouço legal em que nós podemos pensar os nossos projetos, pensar as nossas ações e, inclusive, propor
ações na comunidade a partir do financiamento desses editais e desses programas. Aí a gente vai ver que nessa discussão, pensar a comunicação acessível e inclusiva é nos abrirmos para essas múltiplas formas de comunicar. É nos abrirmos às perspectivas da diversidade. E aí eu trago aqui, né, um trabalho que eu fiz em 2021 que traz que só há inclusão se reconhecer a diversidade existente. Só há inclusão se reconhecer a diversidade. Existem múltiplas formas de comunicar. E é por isso que nós devemos pensar que as políticas de inclusão e de direito à comunicação, elas nos respaldam desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá de 1948, e ela foi sendo replicada em outras políticas de inclusão, e aqui, no movimento global. É um movimento global de inclusão. É um movimento global de acessibilidade. Essa discussão aqui, eu tive a oportunidade de apresentar em diversos eventos que eu estive na Europa, falando dessas políticas enquanto movimentos globais. E aí a gente percebe que tanto para a questão, né, da Conferência Mundial da Educação para Todos, da Unesco, em 1990, a Declaração de Salamanca, a Conferência das Pessoas com Deficiência da ONU, a Declaração de Incheon, os 17 Objetivos da Agenda de Desenvolvimento Sustentável, da ODS de 2030. Então, todas essas políticas, elas fazem parte de um movimento global e que repercutiu na implementação de políticas nos países, inclusive no Brasil, que é signatário da ONU e que teve que reformular suas políticas devido a esse movimento global. Inclusive, foi isso que eu defendi na minha tese, né? Que esse movimento global repercutiu, né, nessas políticas de inclusão, de acessibilidade, de diversidade que nós temos atualmente. É por isso que a comunicação acessível, ela requer esse olhar integrado. Ela requer esse olhar em que vai buscar diferentes estratégias, materiais multissensoriais, produtos, formas, diferentes maneiras para promover essa educação mais inclusiva. E aqui eu trago alguns recursos de comunicação acessível, até inclusive quero responder aqui no chat o Edgar Júnior. Edgar, muito obrigado pela sua participação. O Edgar, ele é o intérprete, ele está conosco no Multilab, ele sempre nos ajuda. Edgar, o Victor está utilizando o sistema de legendas, e no sistema de legendas ele está conseguindo acompanhar. Mas, ao final, se você estiver aí, eu vou pedir para você entrar e para você poder também se apresentar, tá bom? Seguimos aqui, então. Professora, perdão por interromper. Caso ele deseje, eu posso fazer a interpretação aqui, viu? Tudo bem. Então, sugiro que você já converse já com ele, se ele sentir essa necessidade, tá bom? E aí a gente vai perceber que pensar esses recursos de comunicação acessível é pensar em materiais com linguagem simples, materiais com sistemas pictográficos de comunicação, as encenações teatrais, o uso de imagens,
as peças originais, as réplicas que possam ser disponíveis ao toque, bem como outros materiais que podem ser disponibilizados nos museus. A comunicação aumentativa e alternativa para Manzini Deliberato e para Schum, ela traz, né, como uma característica, né, uma área de caráter multidisciplinar e que vem contemplando profissionais de diferentes campos de conhecimento, porque desfrutam de recursos tecnológicos e técnicas que viabilizam um conjunto de procedimentos técnicos e metodológicos direcionado às formas de comunicar. Ou seja, quando eu penso nesses recursos de comunicação aumentativa e alternativa, eu preciso pensar em diferentes profissionais num campo multidisciplinar, porque, afinal, todos têm direito a receber uma informação fácil de ler e fácil de compreender. Todas as pessoas têm direito a uma comunicação acessível. Todas as pessoas têm direito a entender a informação que é repassada. Aqui, nós temos um exemplo de uma imagem, né, de um guia em comunicação aumentativa e alternativa, que foi desenvolvido para o Museu de Leiria, lá em Portugal. E esse guia aqui, ele utiliza de recursos de pictogramas. O que são os pictogramas? Imagens, emojis. No dia a dia, a gente se comunica muito por pictogramas, né? Alguém pergunta: professora, vai ter a palestra hoje? Você manda lá, ok. Quem está gostando da palestra? Põe o coração, quero ver o coração. Ah, já entendi. Olha só, são os emojis, né? Os pictogramas. Aqui nesse museu, eles adaptaram um guia com comunicação aumentativa e alternativa do Museu de Leiria. Então, aqui, em cada quadradinho desse, tem imagens e que ajudam a perceber qual é o conteúdo que está trazendo aqui. Então, aqui diz assim: o Museu de Leiria é uma janela aberta sobre as memórias da cidade. A ideia da construção do Museu de Leiria surgiu no tempo da monarquia liberal. Então, percebam que essa imagem, ela é uma imagem de um guia em comunicação aumentativa e alternativa que é disponível no museu. Quando você chega lá, ele está disponível. Quem que vai ter acesso a esse material? Todas as pessoas. Quem chegar lá pode ter acesso a este material. E é uma forma de garantir o acesso à comunicação. Essa outra imagem é uma versão de um guia em sistema pictográfico de comunicação do Mosteiro da Batalha, que fica em Portugal. Também já mostrei uma foto para vocês do Mosteiro da Batalha. E lá, quando você chega, você tem guias em inglês, alemão, francês, em chinês, né? E você tem guias, né, em linguagens de sinais, que lá é língua gestual portuguesa, né? E tem também em pictogramas. Olha só, o que diz lá? O Mosteiro da Batalha foi mandado construir pelo rei Dom João I. O Mosteiro da Batalha é do estilo gótico, com traços de manuelino. Então, esse guião, né, eles chamam de guião,
esse guião, ele foi traduzido, né, para pictogramas, para que as pessoas possam ter acesso a esse conhecimento de uma maneira diferente, por meio das imagens. E aí você pode pensar, mas professora, quem que vai usar esses guias, essa linguagem pictogramas? As pessoas de mais idade, porque a gente precisa pensar o envelhecimento da população, né? Que não está, às vezes, disponível para ler. As pessoas de baixa literacia, de baixo nível cultural, as pessoas, né, que têm pouca escolaridade. Então, a partir da linguagem simples, ela pode ter interesse de conhecer mais sobre aquilo. E as pessoas estrangeiras. Então, as pessoas estrangeiras, com ou sem deficiências, elas se beneficiam desses materiais, porque os símbolos, eles são universais. Quando eu faço assim, esse ok é em todas as línguas. Então, a gente consegue se comunicar a partir dos símbolos. E ele vai beneficiar ao número maior de pessoas. E se nós queremos receber todos, o museu não quer receber todos, devemos comunicar com todos. Que alegria, Edgar, ter você aqui fazendo essa tradução. E nesse momento, né, de eu estar falando exatamente isso. Se nós queremos receber todas as pessoas, devemos comunicar com todos. E que a gente possa pensar, né, nessas diferentes maneiras de tornar esses espaços mais acessíveis. Eles podem não ser, mas eles podem se tornar. E aqui algumas sugestões. Material informativo impresso, materiais audiovisuais, vídeos, audioguias, videoguias, material tátil, só um pouquinho. Material tátil, maquetes, o braille, folhetos em alto relevo, as sinaléticas no chão, nas paredes, na entrada, onde as pessoas olhem e consigam ver onde que é a entrada, saída. O website, né? Hoje nós queremos informação, vamos lá naquele link saber, né? Os recursos digitais, os QR Codes, que nos levam lá para aquele lugar e ampliam as informações. E os livros, folhetos e os guias em multiformatos, que para Célia Souza e Alessandra Castellini, né, são materiais que ajudam, né, a ampliar as possibilidades a partir de uma comunicação acessível com diversos recursos. Então, aqui, um pouquinho da minha tese foi sobre a literatura em multiformatos e projetos de literatura acessível no Brasil, na África, em Portugal, e que nós pudemos mapear esses projetos que transformam livros de literatura infantil e também folhetos de espaços culturais e materiais em materiais mais acessíveis, utilizando do braille, dos pictogramas, da linguagem gestual, da Libras, de recursos tecnológicos. E aí a gente vai ver que os livros em multiformato,
eles reúnem diversos recursos em um único material. Texto aumentado, a fonte maior para as pessoas de baixa visão. Braille nas versões português e inglês. Imagens em relevo com legenda em braille. Utilização de escrita fácil. Sistemas de pictogramas para comunicação. Código QR Code, né, que leva a uma versão digital do livro ou do material. Versões em audiolivro e videolivro. Utilização da língua gestual, a língua portuguesa ou Libras. E esses livros, eles são disponíveis em versões impressas e online. Então, você já pensou pegar um livro acessível, pegar um livro em multiformato e, neste livro, ter recursos de acessibilidade? Então, olha só um pouquinho aqui, deixa eu ver aqui. Vou pedir aqui, ó, para me alcançar aqui um livro que eu tenho, ele aqui só não está na minha mesa. Pega o livro aqui da Laurinha que está aqui, da minha biblioteca aqui. Isso, esse. Tá, obrigada. Olha só, já pensou pegar um livro acessível? Já pensou este livro acessível? Ele tem um QR Code que leva para a versão digital. Este livro, vou mostrar o livro aqui, ele tem pictogramas. Este livro, ele tem braille. E este livro, ele tem audiodescrição das imagens. Então, pensar em um livro em multiformatos é pensar em um material inclusivo, acessível e que possa atender a todas as pessoas, independente das suas condições. Então, por que não pensar em materiais acessíveis em multiformato para os museus, para os espaços culturais, para todos os espaços da comunidade, para que as pessoas surdas, as pessoas cegas, as pessoas com baixa visão, as pessoas estrangeiras que não dominam a língua, elas possam ter acesso a esse conteúdo. Devemos lembrar, né, que nós estamos em pleno Setembro Azul. E esse Setembro Azul é um mês de visibilidade da comunidade surda, da cultura surda, que tem todas as suas especificidades. E que nós, enquanto universidade, devemos dar a merecida visibilidade, porque nós devemos ser espaços cada vez mais acessíveis e inclusivos, que vamos acolher as pessoas independente das suas condições, e que vamos promover essa visibilidade, essa inclusão para todas as pessoas. Lembrando que nesse mês do Setembro Azul, em que comemoramos o Dia da Língua de Sinais, o Dia Nacional dos Surdos, no dia 30, o Dia do Intérprete, profissional indispensável para a língua brasileira de sinais, para que possa chegar essa comunicação, nós precisamos pensar que a comunicação
é uma das mais importantes necessidades do ser humano. E aí eu uso aqui palavras da minha professora, da minha orientadora, da professora Célia Souza, que é uma defensora da comunicação acessível, que é coordenadora de um programa de mestrado e doutorado em comunicação acessível, e que tem alunos do mundo inteiro que vão estudar com ela comunicação acessível, e que ela traz essa questão que ela diz que tem que estar no sangue, que a comunicação é uma das mais importantes necessidades do ser humano. Então, que nós possamos pensar nessa comunicação, que nós possamos pensar nessas questões trazidas aqui, e trago mais essa questão. Lá no início já tinha comentado, dentre tantas outras que trouxe para vocês. Afinal, é possível tornar um museu mais inclusivo? Porque ele pode não ser, mas ele pode tornar-se. E a partir desta questão, o meu desejo que todos os espaços culturais e que os museus sejam espaços de conhecimento para todos, que sejam espaços abertos para todas as pessoas e que possam acolher essas pessoas independente das suas necessidades. É para isso que nós estamos aqui, é para isso que nós fomentamos essa educação mais inclusiva. É esse o nosso trabalho na Universidade Federal do Piauí. É esse o trabalho que eu tenho feito junto aos cursos de pedagogia, de letras, da enfermagem, junto ao Multilab. É esse o trabalho que o professor Petrúcio está fazendo aqui nesse evento maravilhoso da Primavera dos Museus. E eu espero que essa educação, que a comunicação e que a cultura seja garantia de direito de todos e de todas as pessoas, independente da sua condição. O meu muito obrigada a cada um de vocês, e esse meu muito obrigada em diversas formas, afinal, nós podemos multiplicar de diversas maneiras. Meu muito obrigada. Gratidão, pessoal. Obrigada por esse momento. Deixo aqui meu e-mail e fico à disposição agora de vocês, das questões, e para que a gente possa aí fazer um debate. Meu muito obrigada, Edgar. Meu muito obrigada. E deixo o convite para vocês, né, que conheçam o Multilab UFP, as suas ações. Está todo mundo convidado e pode chegar. Pode chegar. Meu muito obrigada, pessoal. Nós agradecemos à professora Alessandra, né? Eu acho que foi de grande enriquecimento para todos os aqui presentes, né? Tem uns 2 comentários, professora, que eu vou ler aqui, chat, né? Que foi a Maria dos Remédios, né? Ela disse assim: é verdade. Tudo isso que a senhora está dizendo, professora. Os museus, a exemplo de outros espaços culturais, têm como principal objetivo fornecer a inclusão. O ideal é que se torne uma casa comum, uma porta para o mundo do outro. Né? Essa foi a Maria dos Remédios. A Ariadne relata: com o relato da professora, eu lembro de um episódio que marcou muito na série Atypical, da Netflix, que fala sobre inclusão. O episódio era justamente a namorada do Sam, personagem com espectro TEA, fazendo
um baile silencioso com fones de ouvido, porque o Sam não gosta de lugares barulhentos. No caso da série, é uma inclusão atitudinal. Então, são esses 2 comentários que nós temos aqui, além dos comentários de agradecimento, né, da senhora. E agora a gente abre para o debate. Aqueles que quiserem falar podem se manifestar levantando aqui a mãozinha no chat. Pode começar, professora. Eu imaginei até que houvesse uma fila de pessoas que queiram comentar, porque ao longo da palestra da Alessandra, muitas pessoas levantaram a mão, então eu tenho certeza que farão os comentários ainda. Alessandra, sensacional. Nós encerramos com chave de ouro e com uma profundidade e responsabilidade enorme que nós temos para dar concretude a essa exposição. E não conversei ainda com a Beth, mas já externo aqui a necessidade de, no mínimo, a sua assessoria para que essa exposição ocorra. Né? Nós precisamos dos seus conhecimentos, da sensibilidade e de toda a necessidade de diversificar as tecnologias que vão aparecer nessa exposição. Então, se tiver disposição, por gentileza, esteja conosco, dialogue conosco, faça uma avaliação daquilo que nós propusermos. Excelente, excelente, professor. Eu que agradeço, né, a oportunidade. E assim, ó, até interessante isso, né? O período que eu fiquei no doutorado sanduíche lá em Portugal, eu acompanhei muito, né, a minha professora, a minha orientadora, e ela desenvolve esse trabalho, né, de assessoria nos espaços, né, tornando esses espaços mais inclusivos. Então, até inclusive, a gente tem um projeto juntas em que eu acompanhei ela lá em Portugal. Então, assim, Portugal, ele é um país, assim, muito ligado na questão da inclusão. Quem já foi para Portugal já deve ter notado isso. Que eles pensam a inclusão para todas as pessoas, até mesmo por causa do envelhecimento da população, a questão da baixa visão, a questão do acesso. Então, assim, as pessoas idosas, como que elas vão chegar num lugar se elas não tiverem um acesso adequado, né? Então, assim, é muito assim, a própria legislação lá, ela viabiliza essas questões da inclusão em todos os espaços. E aí, ela fazia esse trabalho, até eu participei com ela, de um trabalho de inclusão nos espaços religiosos. Então, ela ia nas igrejas, nos mosteiros, nos lugares religiosos, né? E ela fazia toda essa parte da questão da acessibilidade. Então, a gente visitava esse lugar e desde a entrada, desde o estacionamento, desde a entrada principal, a chegada até lá no altar, como que as pessoas tinham acesso às sinaléticas, né, que eles falam, que são, né, as placas indicativas, o braille das imagens. Então, assim, interessante, né, que as próprias imagens, né, de Jesus nas paredes, elas tinham todas que ter audiodescrição, que ter o QR Code, né, que levasse ali para essa audiodescrição, para que as pessoas pudessem perceber o que era aquela imagem do que era. Qual santo que é esse na parede? Qual é essa imagem? Quem que pintou? Quem que fez essa pintura? Né? O que isso aqui quer dizer? Então, ela fazia todo esse trabalho, né, de assessoria. Ela era um trabalho de acessibilidade nos espaços litúrgicos. Tanto até que ela foi convidada pelo Papa Francisco a fazer toda a questão da acessibilidade das jornadas mundiais da juventude, né, que aconteceu em Portugal, e ela fez todo esse projeto, né, para o Vaticano, da questão da acessibilidade nesses espaços religiosos. Nos espaços culturais, eles também trabalharam, né, fizeram esse projeto de assessoria. Então, imaginem vocês, a universidade
desenvolve esses processos, né, esse trabalho de assessoria nesses espaços, trazendo quais são os recursos, quais são os materiais, quais são, né, os caminhos para tornar aquele espaço mais acessível e mais inclusivo, né? E aí um outro ponto interessante, né, que nos museus, nos mosteiros, né, o próprio Castelo de São Jorge, ele foi todo reconfigurado para se tornar um espaço acessível. Em Portugal tem lá um projeto, né, que é do turismo acessível, e esse turismo acessível é que leva as pessoas com diferentes necessidades, né, até esses espaços, e todos têm que ser acessíveis, tem que receber esse selo de turismo acessível Portugal. Então, esse trabalho, né, de assessoria, é um trabalho, né, que ela faz ainda hoje, né, e que eu tive a oportunidade de, durante um ano, acompanhar ela, e já quero contar para vocês, sabe qual foi o trabalho mais, assim, inusitado que nós realizamos? Foi a assessoria para tornar acessível uma gruta acessível, que se chama Grutas da Moeda. As Grutas da Moeda é uma gruta acessível, a primeira gruta acessível de Portugal. Inclusive, posso disponibilizar, tem até no site, vocês podem entrar lá, Grutas Acessíveis de Portugal, a Gruta da Moeda. E nós fizemos esse trabalho de acessibilidade em uma gruta em que as pessoas chegam até lá, estacionam seus carros, tem toda uma rampa, um acesso, e essa gruta, você vai descendo, descendo, até lá embaixo, ela é subterrânea, não sei quantos metros lá embaixo, e tem uma queda d'água lá embaixo. E essa gruta é toda sinalizada, ela tem rampa, ela tem as barras, né, para as pessoas apoiarem, elevadores, e tem toda a parte da comunicação acessível. Então, as pessoas chegam lá e têm acesso a audiodescrição, elas têm acesso a audiolivro, videolivro, com a língua gestual portuguesa, com pictogramas, e esses materiais também foram traduzidos para diversas línguas. Então, tem inglês, francês, chinês e por aí vai. Então, assim, ó, se vocês pensam que uma escola pode não ser inclusiva, mas pode se tornar, em relação aos espaços culturais, eles também, eles podem se tornar acessíveis, e esse é, sobretudo, um compromisso que esses espaços devem ter com a legislação e com as pessoas que vão ocupar esses espaços. Podem contar comigo. A Beth levantou a mão. Professora, eu estou aqui emocionada com tudo o que eu ouvi, né? Tudo que aconteceu aqui durante essa conferência, a participação do Edgar, do Vitor e de todas as pessoas aqui. Eu agradeço demais a professora Nádia, Petrúcio, todos os monitores e participantes, gente. Boa noite e gratidão. E dizer, professora Alessandra, que o Museu Asildo Albano, nós estamos engatinhando ainda, a verdade é essa, quando o assunto é inclusão, mas nós já fizemos alguns trabalhos a esse respeito, mas eu confirmo a fala do professor Petrúcio, eu já ia convidá-la para nos assessorar nesse sentido. O Museu Asildo Albano precisa muito da sua ajuda, viu? E o meu sentimento é de gratidão por essa noite maravilhosa e por esse evento tão enriquecedor.
Que coisa linda! Mas é para isso que a universidade, né, está de portas abertas e que a universidade, né, ela tem todo esse compromisso social, não só com os projetos, as ações de pesquisa, de extensão, de ensino, não é isso, professor Petrúcio? Mas principalmente de levar esse conhecimento, de compartilhar esse conhecimento com toda a comunidade, com toda a sociedade, e esse é um dos pilares, né, da universidade. Então, pode contar conosco, fique à vontade, vamos, né, mantendo esse contato, e certamente o que a gente puder ajudar, né, e também pensar, né, em eventos futuros e que a gente possa, né, aí estar promovendo, né, essa cultura do acesso tão necessária, né, nos dias atuais, e que a gente possa aí, talvez, ter esse selo, né, de espaço inclusivo. Olha só que coisa legal, né? Talvez pensar nesse selo, esse espaço é inclusivo, e a gente poder pensar nisso na nossa comunidade, na nossa sociedade, né? Difundir essa cultura de acesso, cultura de acessibilidade. Precisamos de muitas pessoas sensíveis e engajadas com esse processo. Fico à disposição. A Érica escreve aqui no chat. Achei importante mudar a nossa percepção sobre as capacidades. Isso deve mesmo ser mais propagado. A Maria Clara também fala. A acessibilidade e a inclusão não são importantes apenas para as pessoas que possuem algum tipo de deficiência, mas para todos nós que podemos vir a precisar delas algum dia. Por isso, são fatores indispensáveis em todos os locais. A Érica continua. Afinal, independentemente, todo mundo é alguém com particularidades, mas todo mundo tem os mesmos direitos. A equidade traz oportunidades iguais. Gente, nós abrimos, tem alguém mais que deseja comentar ou perguntar algo à professora Alessandra? A Estela escreveu, professora, tenho certeza que a nossa exposição só tem a ganhar com a vossa ajuda. Muito obrigada. Né? Eu acho que a Estela fala por todos nós, né? Que estamos aí em trabalho com o museu. Esses últimos 3 dias, né, de atividades, eu acho que ficou para nós, né, para aqueles que não tinham tido em algum momento da vida estudantil contato com o tema acessibilidade, inclusão, diversidade, né, eu acho que foi o primeiro contato de muitos alunos, porque nós recebemos alunos do curso de História, da Pedagogia, da Letras, né? Então, eu vejo isso muito no curso de História, os alunos eles ficam um pouco aflitos quando entram em estágio e encontram ali alunos com deficiência, eles não sabem como lidar, muitas vezes os nossos cursos, eles ainda não têm disciplinas que discutem essas questões de maneira um pouco mais aprofundada, né? Então, há muitas inquietações, e eu acredito que o Museu Azildo Albano, com esse evento, oportunizou, né, um momento de discutir essas questões e de aprendizado, né? Eu acho que tanto para os alunos da graduação, como para nós professores também, né, que devemos a todo momento encontrar maneiras de tornar os espaços onde nós andamos, né, mais acessível, não só o museu, mas a nossa própria casa, né, as escolas, né, os espaços de convívio social. Então, assim, me pergunto novamente se tem mais alguém que deseja fazer algum comentário. Caso não, então a gente só tem a agradecer à professora Alessandra, né, por essa fala de hoje, né, agradecer aos nossos monitores que estiveram conosco, né, também, sem eles não seria possível a realização do evento,
né? A professora Ana Paula Cantelli, que infelizmente não pôde estar presente aqui hoje, né, por motivos superiores, ao professor Petrúcio, né, a Beth, né, que é a figura que a gente tem mais contato ali dentro do museu, né, aos nossos monitores, e eu agradeço imensamente, novamente, a professora Alessandra, né, foi muito importante para mim conhecer o Multilab e saber que dentro da universidade, né, tem um projeto de extensão que está tratando sobre essas discussões, né, que é importante não só para o curso da pedagogia, mas eu acho que para todos os cursos, né, eu acho que o nome do laboratório ele é bem proposital, né, o Multilab, meio que se torna interdisciplinar, né, também. Então, agradecemos muito, professora, e incentivamos os nossos alunos a recorrerem ao Multilab para indicação de textos, né, para saber dos eventos futuramente, né, a programação que o Multilab oferece. Isso, as gravações, elas ficaram disponíveis no YouTube, elas estão sendo todas legendadas, tá? As conferências do primeiro dia e do segundo já estão disponíveis, e amanhã será disponibilizada da oficina de hoje pela manhã e da conferência de encerramento, tá? Então, nosso muito obrigado, ficamos por aqui, tenham uma ótima noite. Tchau, tchau.